tarde, profissionais de saúde da rede. Meu nome é Edmeire Ferreira, eu sou assistente social especialista e hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre o estudo social, esse documento tão importante para o nosso trabalho. E cada vez mais, nós assistentes sociais somos solicitados a fazer estudos, relatórios e pareceres sociais nas diversas áreas que atuamos. E esses instrumentais técnicos, eles têm sido utilizados para melhor direcionar as decisões institucionais, seja ela no sentido de viabilizar o direito ao acesso a programas sociais e políticas públicas ou direcionar as intervenções nas diversas demandas sociais apresentadas ao profissional. E a aula hoje ela está organizada da seguinte forma: uma introdução, o conceito, as características, o passo a passo e umas considerações finais. E a produção de documentos e a emissão de opinião técnica para profissionais de serviço social, ela esteve presente no exercício do trabalho de assistentes sociais desde o início da profissão e em praticamente todos os espaços socioocupacionais, permanecendo como centralidade na atualidade. E produzir esses mais diversos tipos de registros, como as perícias, os relatórios, laudos, é manifestar de forma técnica, comprometida com o projeto ético-político da profissão, um parecer social sobre a demanda que se apresenta no cotidiano de trabalho do assistente social, relacionada às mais variadas expressões da questão social. E quando a gente se diz sobre a produção desses documentos, a emissão, a expressão de opinião técnica, nós estamos falando da materialização do trabalho do assistente social e a sua expressão em diversos tipos de registro, que são os documentos oficiais. Então, é o produto do nosso trabalho. E sobre a fundamentação desse parecer ou a conclusão de forma escrita. E para a produção de documentos técnicos social, vai requerer o conhecimento que considere a necessária indissociabilidade entre as três dimensões constituintes do projeto profissional do serviço social. Que quais são elas? O teórico-metodológico, o ético-político e o técnico-operativo. Nessas dimensões, vamos ter condições de ter subsídios para estar produzindo os nossos documentos. Para o maior aprofundamento nessas dimensões, eu oriento vocês a Yamamoto, ela tem vários estudos e artigos sobre a questão teórico-metodológica, a questão ético-política, o José Paulo Neto, e os nossos instrumentais, a Yolanda Guerra, ela tem vários documentos que nos orientam e encaminham sobre essa dimensão técnico-operativa. E é fundamental o entendimento de que a dimensão técnico-operativa ela não se reduz ao uso de instrumentos e técnicas apartados da teoria e da ética para analisar o real. Vai implicar avaliar as consequências da ação, como também considerar as demandas colocadas pela população. Então, nós temos que ter atenção ao estar escolhendo esses instrumentos, para não estar apartado da nossa teoria e da nossa ética. E o estudo social, ele é realizado nos mais diversos campos de intervenção profissional e está vinculado ao acesso a determinados benefícios sociais de ordem material e financeira, e que se inclui a aquisição de bens, serviços e garantias de direitos. Daí a sua importância da gente estar realizando esse estudo com bastante cuidado. Ele vai servir como subsídio para a emissão de um parecer social em situações conflituosas, como é típico do campo jurídico. E assim vai acontecer em inúmeros espaços socioocupacionais presentes na organização dos mais variados serviços e programas vinculados às políticas públicas, ao judiciário de maneira em geral, às organizações privadas e também às organizações não governamentais. Então, o profissional, em todo o espaço socioocupacional que ele estiver presente, seja na rede, no judiciário, na saúde, ele pode ser solicitado a estar realizando esse documento, esse estudo. E o conceito, o conceito da palavra estudo e da palavra social. Estudo relaciona-se a um processo de conhecimento de determinado objeto, visando um determinado objetivo.
Social, ele diz respeito às relações construídas ou em construção pelos seres humanos, com vista à produção e reprodução material da vida, que também rebate ou sofre rebatimentos das suas dimensões subjetiva, cultural, moral, econômica e política. Por que a gente tem que ter claro o conceito da palavra? Porque quando se pensa em estudo, a gente tem que pensar num determinado objeto, que a gente precisa conhecer esse objeto, fazer um estudo desse objeto. E o social, para o assistente social, ele está relacionado às relações sociais dentro de uma sociedade. E a gente não pode esquecer também lá do que direciona o nosso trabalho, que é o materialismo histórico dialético. Então, quando a gente vai realizar um estudo social, nós temos que lembrar também dessa teoria, né? E nunca esquecer dos rebatimentos que envolvem essa sociedade, essas relações dentro das relações sociais dos seres humanos. E Favro, ele vai dizer também que o estudo, ele é um processo metodológico específico do serviço social, que ele tem por finalidade conhecer com profundidade uma determinada situação ou expressão da questão social, especialmente nos seus aspectos socioeconômicos, culturais, de uma fundamentação rigorosa, teórica, ética e técnica. Então, ele nos dá essa informação baseado lá na nossa lei de regulamentação também. E ele volta na indissociabilidade nas nossas dimensões, né, que é a teórica, a ética e a técnica. E a importância também de, quando a gente for realizar esse processo, a gente ter o método, a gente fazer essa escolha do método. E vale destacar que Mioto, ela não diferencia o estudo social do estudo socioeconômico. E ela apresenta também a ampliação de sua finalidade quando o conteúdo do conjunto de estudos efetuados serve de subsídio ao planejamento e à gestão de programas e serviços e ao controle e à reformulação de políticas sociais. Por que ela não faz essa diferença? Porque esse documento, ele pode ser feito também para um estudo socioeconômico, porque vai depender da demanda. Porque existem programas sociais, né, de viabilização de renda que ele depende da renda, ele é feito um cálculo, o programa já é estabelecido isso no programa. Então a Mioto, quando ela fala que não diferencia, é nesse sentido. Mas o estudo social também ele é realizado para outros tipos de demanda que não estejam vinculados à questão econômica. E as suas características, os elementos, né, o que compõe, né, o que nos direciona, o que nos respalda para fazer esse estudo, né, que nós temos a nossa lei de regulamentação de 1993, a lei número 8.662, que ela traz como atribuição privativa do assistente social em seu artigo 4º e 5º. No seu artigo 4º está bem claro, realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. No artigo 5º, realizar vistorias, perícias, técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de serviço social. Então, nós temos uma lei que nos garante realizar esse trabalho, né? Que somente o assistente social ele tem condições de estar fazendo esse estudo. E ele é também um processo metodológico. O processo metodológico ele faz parte da característica e dos elementos dos estudos sociais. E a gente volta lá nas dimensões, né, que a gente tem que ter bem claro para estar realizando um bom trabalho. Esse processo metodológico vai incluir a dimensão teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. Vai requerer um planejamento da sua ação, do seu caminho. E você vai ter que fazer o uso dos instrumentais técnicos operativos, vai ter que fazer essa escolha. E muito importante na hora de você desenvolver esse caminho para fazer o estudo social, dar a importância no contexto e não nos fatos em si. Ele vai requerer uma apropriação desse conceito social e espacial, a conjuntura do sujeito de indivíduo, o território onde ele está inserido e as políticas sociais que podem ser viabilizadas, né, encaminhadas dentro desse estudo. Deve-se levar muito em consideração também as relações socioculturais de familiares, de gênero,
crenças e questões étnico-raciais envolvidas com o usuário. E o passo a passo, né? Como que a gente vai começar a pensar esse estudo, né? O que fazer, por que fazer, para que fazer e como fazer. O que fazer é o objeto, você tem que conhecer esse objeto que vai ser levado para você lá na sua unidade. E por que fazer? Quais são os objetivos? O que você quer alcançar? Você tem que se apropriar dessa demanda nas suas dimensões. E qual que é a finalidade? Do ponto de vista profissional, nunca esquecer isso, que é do seu ponto de vista, porque é você, assistente social, que tem condições de ter essa visão dessa finalidade em relação ao objeto. E como fazer, que é a metodologia que vai ser escolhida, né? A metodologia operativa, os instrumentais e as técnicas de intervenção. E esses são alguns instrumentais que podem ser utilizados, né, para realizar o estudo. Isso vai depender também da sua demanda. As entrevistas individuais e grupais, o diário de campo, a observação, pesquisa documental e bibliográfica, o relato de campo, o contato, a articulação com a rede socioassistencial quando necessário e o uso de outros instrumentais operativos e a visita domiciliar, que ela é muito importante. O contato e a articulação com a rede socioassistencial é muito importante se registrar, né? Que lugar da rede, qual foi a pessoa, a data, o que a pessoa te falou. E se houver necessidade, o assistente social ele tem autonomia para poder estar escolhendo outros instrumentais, né, que vão estar respondendo e coletando dados para se elaborar o estudo social. E o estudo social ele deve responder ao cenário singular que lhe deu origem, àquela demanda, né, da solicitação. Deve ser sistematizado para servir de base para responder à demanda, para a produção de documentos e opinião técnica em serviço social. Quando você vai realizar o estudo, o que vai apresentar, o produto que você vai apresentar após o seu estudo é o relatório social com parecer. O estudo, ele vai ser o documento que vai te dar as informações, mas ele deve ser guardado, né, em arquivo lá da sua unidade, porque o que você vai apresentar, o que você vai formular é o relatório social. Então, para você fazer o relatório social, você primeiro precisa estar realizando um estudo social. E aqui eu trouxe para vocês um modelo básico. Esse modelo não é padrão. Você pode desenvolver um lá na sua unidade que melhor atenda a sua demanda, né, a sua necessidade. Esse aqui é mesmo só para vocês terem assim, uma ideia ou noção de por onde começar. É muito importante os dados gerais de identificação, que são os dados da unidade, né, que levou para você a solicitação, né, ou pode ser da sua própria unidade ou externa, que pode ser solicitado no CRAS, no CREAS, o Conselho Tutelar pode solicitar e até mesmo o tribunal. O nome do assistente social responsável que está realizando esse estudo, né, a identificação do paciente ou do usuário, o endereço, e a identificação das pessoas envolvidas, com o grau de parentesco e endereço. Essa identificação das pessoas envolvidas, caso você não tenha, você não encontre, ou o usuário, ou quem te levou a demanda não te informe, é muito importante estar colocando que é inexistente, que não foi encontrado, que não foi localizado naquele momento do estudo. É muito importante estar se colocando essa informação. E o objetivo, né, para que esse estudo, né? Qual que é a finalidade? Né? Qual que é a demanda que chegou para você? Pode ser um cancelamento de um benefício, uma solicitação de Bolsa Família, ou até mesmo uma suspeita de violência. Então, você pode estar iniciando, né, a sua descrição desse objetivo, colocando, né, analisar a situação social, coloca o nome do usuário, considerando a importância do benefício quando for caso de benefício, para atendimento das suas necessidades básicas. Quando for uma questão de violação de direitos, você pode estar colocando lá no seu objetivo, verificar as questões sociais relacionadas à violação de direitos, aí coloca o nome da pessoa e conforme a política, né, daquela violação, se for estatuto do idoso, se for em relação à criança e ao adolescente, colocar o que é o ECA, violência contra a mulher, colocar
que é a Lei Maria da Penha. Então, é importante você estar descrevendo isso no seu objetivo. E a metodologia, aqui você definiu o seu objetivo, agora você vai definir o seu caminho, né? Você vai colocar o que foi utilizado aqui na sua metodologia para você realizar o estudo. Você pode iniciar assim, para realizar esse estudo social foi utilizado os seguintes instrumentais técnicos. Você vai colocar o que você utilizou. Visita domiciliar, a entrevista e outros também. Lembrando que se você fez o contato com a rede, sempre informar, né, a pessoa, o dia e o local, né? Se você teve algum documento também, informar que teve acesso a esse documento. E agora, no último item, são as informações que você vai escrever, que você coletou. Essas informações, elas vão ser transformadas em uma linguagem técnica para poder estar se fazendo um relatório social. Então, você pode começar dessa forma, utilizando como subsídio para o estudo social em questão a documentação tal. E aí descreve essa documentação. A visita realizada no dia, coloca o dia, quem que estava presente lá, descreve as características do domicílio de forma sucinta e descreve também as despesas da família, quando for o caso de um estudo social, né, para aquelas políticas que fazem essa exigência. Outra forma de começar a finalizar também verificou-se que a situação sociofamiliar é tal, está em vulnerabilidade social, está em risco, coloca-se aqui também. Aí, devido ao contexto social identificado, esse contexto social identificado é aquela conjuntura ali do ambiente, né, do bairro onde que a pessoa está, que tipo de local é esse. Então, é bom a gente também estar colocando essa informação. Porque muitas das vezes o que levou àquela situação é a conjuntura, onde está o usuário, onde está o paciente. Então, é importante a gente estar colocando isso, porque às vezes ali ele não tem acesso a transporte, à escola, à saúde, a algum posto de saúde, né? Não tem acesso a informações, às vezes não tem nem energia na sua casa. Então, é importante a gente estar colocando isso aqui também, né? Que contexto que é esse que ele está inserido? No final, coloca a data que você realizou, assinar e carimbar. E o profissional, a partir do conhecimento da realidade do usuário, ele tem mais elementos, ele vai ter mais elementos para buscar o alargamento dos direitos sociais que podem ser acessados por esse usuário. Deve-se superar qualquer perspectiva de fiscalização dos modos de vida da população, que também envolve sua cultura e sua rotina. Então, muito cuidado, porque o assistente social está ali para fazer o estudo, não é para fiscalizar a vida da pessoa, não é para julgar, né? Você tem que estar ali isento. Lembra lá das nossas dimensões, do nosso projeto ético-político, né, para poder estar realizando esse estudo, né? Você não está ali para fazer um papel de julgador e fiscalizador. Você está ali para desenvolver um estudo, um documento que para viabilizar acesso a direitos sociais ao usuário. O assistente social ele deve se atentar-se à qualidade da linguagem utilizada nos registros e as escolhas do que e como registrar em documentos pertinentes à área do profissional, que esse documento ele relaciona-se diretamente aos princípios éticos profissionais. A linguagem documental, ela revela a imagem da profissão, quem fala, de que lugar profissional, institucional fala e a partir de qual perspectiva realiza suas afirmações, suas conclusões, seus pareceres, enfim, sua opinião técnica. Então, quando você terminar o seu estudo, que você for redigir o seu documento, o seu relatório, muito cuidado com a linguagem, né? É uma linguagem formal, uma linguagem técnica. Cuidado com as palavras de senso comum, com as palavras julgativas, pejorativas. Hoje nós temos muitos recursos que podem estar auxiliando a gente, né? Para fazer a correção ortográfica, a correção gramatical. Lá no site do
do Cefet, nós temos várias publicações que nos orientam a como estar redigindo um documento técnico, as linguagens corretas. Então, muita atenção, porque a partir desse documento que os outros profissionais, as outras unidades, né, quem solicitou esse pedido desse estudo, vai estar vendo a nossa profissão. Esse documento é o nosso produto palpável, né, do nosso trabalho. Então, deve-se ter um cuidado muito especial ao estar redigindo esse documento. E ali vai o seu nome, né, o seu número profissional. Então, é importantíssimo a atenção em relação a isso. Teve dúvida? Vai lá nos documentos, vai na nossa lei de regulamentação, vai no nosso código de ética. Tá? Nós temos um brochurão das atribuições privativas do assistente social. Lá tem vários conceitos, né? Vários nomes técnicos que a gente pode estar utilizando para esse documento sair um documento claro, né? Um documento técnico. E para finalizar, né, eu trago algumas considerações para vocês, né? Que pensar sobre os desafios contemporâneos à profissão em relação à elaboração de estudos, laudos, perícias e pareceres sociais, significa compreender a evolução da profissão de serviço social no contexto histórico brasileiro, ao longo da nossa trajetória, né, e da ressignificação dos nossos instrumentais técnicos. Daí a importância, né, desses documentos. Foi uma conquista da profissão. E a elaboração de documentos técnicos vai requer um planejamento que materialize o projeto político da profissão, contidos na escrita, interpretação, com fundamentação teórico-metodológica do processo de atendimento às demandas do usuário. Elaborar o estudo social vai exigir compreender que tal ação é constitutiva da competência, habilidade, experiência na elaboração do produto documental que se origina das demandas únicas e singulares da profissão, atendido pelos assistentes sociais, né? Então, daí a importância do nosso documento, né? Da gente compreender essa ação técnica, e existe uma lei que nos respalda, a gente nunca pode esquecer da nossa lei que nos garante realizar esse trabalho. Essas são algumas das referências que eu utilizei para estar falando com vocês hoje sobre esse documento. Posteriormente, eu vou estar elaborando a aula sobre relatório social. E lembrando que nós temos 5 tipos de relatórios sociais, tá? E o relatório vai junto o parecer. Aí, posteriormente, eu vou estar elaborando essa aula e a aula também sobre cada instrumental, detalhado, né? Para poder estar conversando com vocês e o nosso documento, o nosso produto sair cada vez melhor. E por hoje é só, eu agradeço a atenção de todos e até a próxima!